Boa noite a todos e a todas. São 19 horas, do dia 13 de junho de 2024. Estamos iniciando a nossa aula de gestão de processos e da qualidade. Ok? Essa reunião está sendo gravada, tá, para que ela possa ser postada posteriormente. Ok? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Nós vamos começar a nossa aula. Então, muito bem. Dando continuidade às nossas aulas, né? Nós paramos na última vez, na última aula. Inicialmente, gente, antes de começar o conteúdo, gostaria de pedir desculpas. Eu tive um problema no último sábado e realmente me possibilitou de ministrar a aula, tá certo? Então eu marquei para hoje e essa aula estará gravada para que vocês possam assistir a tempo ainda de assistir às aulas, tá bom? Mas vamos lá. Nós paramos, né, na última aula, se não me engano, foi aqui, né, falando sobre programas da qualidade, ok? Exatamente. Paramos aqui, falamos sobre o 5S, né? Que é o senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de saúde e senso de disciplina. É isso, tá? Falando do gerenciamento das diretrizes, né? Que o programa de qualidade ele tem que ser gerenciado a partir das diretrizes determinadas no planejamento estratégico, né? Nós sempre falamos isso aqui durante todas as nossas aulas, né? Nós falamos, né? Que as diretrizes elas são emanadas pela quem está no topo da empresa, né, no nível estratégico da empresa. E são definidas a partir de quê? A partir de uma análise ambiental externa, em que cabe a essas pessoas, né? Boa noite, Ana Carolina. Boa noite. Boa noite. Você está vendo minha tela aí, Ana? Sim. Ah, beleza, obrigado. Mas Nada. vamos lá. Eu comecei a aula agora, tá, Ana? Tá? Então, as diretrizes são emanadas pela diretoria, que faz uma análise ambiental e lá verifica ameaças e oportunidades. E a partir dessas ameaças e oportunidades, define-se, né, o que tem que ser alterado dentro da empresa. Esse alterado pode ser alterado, eu alterar um processo existente ou implantar novos processos, ok? Então, todo o programa da qualidade, ele é definido a partir de diretrizes, né? São estabelecidos indicadores e metas. O programa da qualidade tem que ser gerido por indicadores e metas para que as pessoas possam entender se os objetivos estão sendo alcançados, né? E a divulgação das diretrizes através de indicadores e metas para toda a organização, né? Para quem já entrou numa indústria grande, vê lá que tem, né, a gestão à vista, né, que as pessoas podem ver tudo isso, né? Só voltando um pouquinho no programa de qualidade, o que é o programa de qualidade? As empresas, né, elas, a partir de um dado momento, elas, e isso tem muito a ver com a evolução das empresas, com a concorrência aumentando demais, né, a necessidade da padronização da qualidade. Por que a padronização da qualidade? Né, com a globalização. Tá bom, Janderson? Beleza? Janderson? Mas ele fala aí. Mas, então, com a globalização, né, várias empresas, a Ásia vendendo na Europa, vendendo nos Estados Unidos, os Estados Unidos vendendo para o mundo todo, a Europa vendendo para a América do Sul, a América do Sul vendendo para tudo. Então, teve a necessidade de padronizar né, esse programa de qualidade, ok? Tá? Padronizar a qualidade das peças. E, não só a qualidade no sentido de, né, que aquela peça, da maneira que ela está sendo produzida, ela vai ser produzida e vai ser entregue ao cliente. Então, veja bem, né? Enquanto você tinha lá um problema de bitola, um parafuso, né, que era fabricado na Ásia, né, e diferentemente que era fabricado no Ocidente, então aquilo, né, definiu-se um padrão para isso, ok? Tá? Então as empresas começaram a montar programas de qualidade que faziam o quê, né?
para que as empresas se adaptassem a esses programas, né? Quer dizer, adaptar essas metas, ter uma organização, entregar para o cliente um produto, um serviço de qualidade. Okay? Tá? Essa era é o objetivo do programa de qualidade. E o que é a qualidade? Qualidade é atender a necessidade do cliente, né, perfeitamente naquilo que o cliente deseja, atender o cliente com qualidade e com menor custo. Isso é ter qualidade. Okay? Então, esses são os programas de qualidade. Depois, agora nós vamos entrar no 10º módulo, porque nós paramos naquele módulo que eu estava falando, nós falamos na administrando a qualidade e a produtividade em serviço. Veja bem, gente, aqui eu vou dar uma explicada melhor, para vocês entenderem isso aqui. Quando eu vou comprar um produto, que é um produto tangível, um mouse, tá? Okay? Quando eu vou comprar um produto tangível, quando nós vamos comprar um produto tangível, a gente para, né, olha para aquele produto, vê aquele produto, né, certinho, bacana, ok? E a gente, então, pode visualmente ver a qualidade dele. Né? E aí, durante muito tempo, discutiu-se como é que a gente faria, né, com a questão da qualidade no serviço. Okay? Porque o serviço é intangível. Né? O serviço eu não vejo, eu não consigo pegar, né, ver, eu não consigo sentir aquele produto, tá, para testar a qualidade dele. Né? E o serviço tem uma característica muito interessante, que é que nós compramos um serviço antes de eu conhecê-lo. Quando vocês foram lá na Universidade FUMEC, né, e se inscreveram para fazer o curso, vocês assinaram um contrato com a FUMEC. Okay? Vocês foram lá e assinaram um contrato. Sem saber o que vinha pela frente. Sem saber que vocês teriam aula com o professor Marco Aurélio. Vamos imaginar isso. Né? Então, nós assinamos antes. E o serviço, então, por a gente contratá-lo antes de saber o que vai acontecer, nós temos o quê? Nós temos uma incerteza naquilo que nós estamos comprando, naquilo que nós estamos adquirindo, naquilo que nós estamos buscando. Okay? Nós temos uma incerteza nisso. Okay? Então, o serviço, né, para praticar o serviço, eu tenho que fazer o quê? Né? Eu tenho que ter fazer com que o cliente tenha uma percepção extremamente positiva para o meu serviço. Ok? E veja bem, quando eu vou comprar um serviço, quando nós vamos comprar um serviço, nós temos uma expectativa que esse serviço vai atender a nossa necessidade. Ok? Depois que nós, né, temos essa expectativa, depois que nós passamos a ter o serviço, né, o meu fornecedor passa a prestar esse serviço, eu começo a ter, então, uma percepção daquilo. Ok? Então, veja bem, eu posso ter 3 cenários entre expectativa e percepção. O primeiro cenário, eu tinha uma expectativa com aquele serviço, foi me prestado o serviço, a minha percepção foi legal. O serviço foi feito, tá bom, tá legal. Então, a percepção ficou igual à expectativa. Mas pode acontecer o seguinte, eu tinha uma expectativa, ok, para aquela prestação de serviço, e aí houveram vários problemas na prestação de serviço, e a minha percepção ficou abaixo da expectativa. Eu esperava mais, então ficou abaixo. Okay? E pode acontecer também, né, da minha percepção ficar acima da expectativa, que é o que todo prestador de serviço gostaria de ter, né? Que a percepção do cliente ficar sempre acima da expectativa. Por quê? Aí você encantou o cliente. Ok? Então, quando a nossa percepção fica abaixo da minha expectativa, nós vamos chamar essa diferença entre a percepção e a expectativa e a percepção, vamos chamar de gap, ok? Então eu posso ter, né, uma empresa pode ter vários gaps,
tá? Vários gaps que causam esse problema. Então vamos falar um pouquinho desses gaps. Eu posso ter o gap do conhecimento. O que é o conhecimento? Olha, o prestador de serviço garantiu para mim que ele sabia fazer o serviço, praticar o serviço, fazer, né, prestar o serviço. Então, ele garantiu para mim isso. Mas a realidade foi outra. Ele não conseguiu ter o conhecimento necessário para. Então, eu esperava que, né, o meu prestador de serviço tivesse o conhecimento para me prestar o serviço, ele não teve. Ok? Pessoa, Oi, Jean. boa noite, beleza? Boa noite, tá bom? Beleza? Beleza. O gap, ele vem a ser como fosse uma falha? Sim, sim. O gap é uma falha. É a diferença entre a expectativa e a percepção. Houve um problema aí, concorda comigo? Houve um problema, uma Concordo sim. falha, ok? Então, podem ser vários gaps, ok? Entendi. Nesse sentido aqui, o gap é uma falha mesmo, tá? É uma causa de uma falha, tá bom? Tá? Não, beleza. Ok? Ok. Então, vamos lá. Então, eu tenho o gap do conhecimento, né? Que o prestador de serviço não teve o conhecimento necessário. Eu tenho o gap da política. O que são políticas? Políticas empresariais são políticas de preço, políticas de entrega, políticas de prazo, políticas de uma série de questões, tá? Que foi me passado, na hora de eu comprar aquele serviço, foi me passado uma política que seria, o preço seria cobrado da seguinte forma, que a entrega seria feita em tantos dias, e aí por diante, e não houve isso. Então o serviço foi prestado? Foi, mas não foi da maneira que foi tratado lá atrás. Então, eu posso ter um gap da política. O gap da entrega, que está dentro da política também, que é o que é o gap da entrega? Poxa, eu vou dar um exemplo. Meu apartamento aqui, quando eu comprei esse apartamento onde eu estou nele aqui, foi me prometido que o apartamento estaria pronto em 1 ano e meio, em 18 meses. Né? Demorou 2 anos e meio. Né? Então, teve um gap da entrega aí muito grande, e isso causa um desgaste, né, na relação, causa todo um problema na relação, ok? Tá? Entre cliente e fornecedor. Ok? Gap das comunicações, ou seja, o que é a comunicação? Né? Eu deixei meu carro para consertar numa oficina, aí a pessoa lá me falou que o problema era XYZ, e na verdade o problema não era o XYZ, ele era outro. Ele me comunicou que precisava fazer tal coisa e na verdade não fez, e aí a comunicação ela é muito problemática na relação, né, cliente e fornecedor. O gap das percepções, ou seja, o fornecedor tem uma percepção de que aquilo foi feito da maneira que deveria ser feito, e o cliente tem uma percepção diferente, né? Eu percebo a coisa diferente. Essas percepções têm que estar bem alinhadas, tá? Do né, que é da expectativa e percepção. E o gap da qualidade de serviço mesmo. A qualidade nós estamos falando no geral, né? O cliente não ficou satisfeito, o cliente ficou satisfeito e aí por diante, ok? Tá? Então, eu preciso, né, para ter um trabalho ideal, né, para que a percepção do cliente fique sempre acima da expectativa dele quando ele vai contratar um serviço, né, a empresa prestadora de serviço tem que cuidar muito desses gaps aqui, do conhecimento, da política, da entrega, das comunicações, percepções e qualidade de serviço, ok? Tá? E garantir a qualidade de serviço. Tudo bem? Então, essa questão é tão interessante, nós vamos começar a falar agora sobre a questão da ISO, né? E esse foi uma outra questão também. Como que eu vou, né? Quando se fizer a ISO 9000, pensar primeiro um produto, né? Produto físico, tá bom? Tá? Mais tarde, começou-se a discutir como é que se faria para, né, trabalhar a questão, né, da ISO 9000, que nós vamos falar sobre ela, né, vai trabalhar da questão da ISO, que é a normatização, que é a certificação, okay, de um programa de qualidade. Como é que nós vamos trabalhar a ISO no serviço? E aí definiu-se o quê? Né? Que a ISO no serviço ela vai cuidar dos processos. Bom, nós vamos falar aqui mais um pouquinho sobre isso aqui, mas vamos lá. Não vai cuidar do produto em si, que o produto não existe, mas vai cuidar dos processos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é a ISO, gente? Vamos lá, vamos parar um pouquinho. Por que foi criada a ISO? Tal? Tudo bem. Então, nós já falamos dos programas de qualidade, como é que eles nasceram, né? Eles nasceram
foram impulsionados a partir da globalização, né? As empresas tinham que ter uma qualidade, uma padronização de tudo, né? A qualidade, o programa de qualidade garantia uma padronização, tá? E muito bem. Então, com o passar do tempo, a empresa X tem um programa de qualidade, a outra tem outro programa de qualidade, e aí por diante, tá? E aí, algumas empresas clientes queriam comprar de uma empresa XYZ qualquer, e essa empresa XYZ falava assim, ó, eu tenho um programa de qualidade, cara. Eu tenho um programa, pode ficar tranquilo que eu tenho um programa de qualidade. Mas como eu acabei de falar, né, tanto no serviço quanto no produto também, né, tem aquela certa incerteza. Pô, será que será que eles têm um programa de qualidade mesmo? Legal, sabe o que sabe fazer, que sabe o negócio, né? Então, sentiu-se a necessidade de criar umas normas, chamadas normas ISO 9001, ok? Tá? Inclusive tem um organismo, que o organismo chama ISO, né? Que é o que determina essas normas, ok? As normas que todos os programas de qualidade têm que seguir, ok? E aí você tem, né, empresas certificadoras que certificam o programa de qualidade, ok? Que vão lá no seu programa, a empresa contrata uma empresa dessa, que ela vai lá na sua empresa, ela analisa todo o seu programa de qualidade e se tiver tudo de acordo com as normas ISO 9000, o que eles vão fazer? Eles vão lá e vão certificar, dar um certificado. Aí a empresa cliente, né, quando ela vai fazer um orçamento, vocês têm a norma ISO? Tem. Está aqui o certificado. Ah, então beleza, cara. Então a norma ISO garante que você tem a qualidade. O seu programa de qualidade é bom. Ok? Bom, então as normas ISO vieram para certificar um programa de qualidade. E o que a ISO rege? Né? A ISO rege o seguinte: eu tenho que ter foco no cliente. Não adianta, né? Nós queremos fazer aquilo que nós queremos, da maneira que nós queremos, porque nós achamos que é o melhor. Não. Eu tenho que saber o que o cliente quer e o que o cliente acha de melhor. E eu tenho que fazer para o cliente. Então, primeiro, todo o programa de qualidade, segundo a ISO, ele tem que ter foco no cliente. Foco no cliente. Então, eu tenho que entender a necessidade do cliente e entregar para esse cliente aquilo que ele necessita, aquilo que ele busca. Então, isso é que é ser foco no cliente, tá? E não trabalhar naquilo que nós queremos fazer. Vamos lembrar lá da Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial, até a demanda começar a ficar igual à oferta, ou, né, a oferta ficar menor do que a demanda, né, as empresas não queriam nem saber de cliente, elas queriam saber de quê? Né? Eu vou produzir porque eu tenho mercado. Okay? Depois disso, né, com a oferta em vários setores maior do que a demanda, né, as empresas começaram a enxergar que tem que atender, tem que perguntar ao cliente, tem que ver do cliente qual que é a necessidade dele, né? Então esse é um princípio da ISO. Todo programa de qualidade tem que ter foco no cliente. Todo programa de qualidade tem que ter envolvimento da liderança, tá? Eu posso falar de cadeira que eu comecei lá atrás, eu trabalhava no Sebrae, não era nem Sebrae ainda, era um órgão chamado SEAG. Eu trabalhava lá, e nós começamos a conhecer programas de qualidade, começamos a conhecer, né, a questão da ISO, né, visitar empresas. E era muito comum, vou dar um exemplo, a Fiat Automóveis, né, ela comprava peças de uma empresa pequena ou média, vamos colocar assim. E a Fiat, então, passou a exigir que essas empresas tivessem um programa de qualidade certificado pela ISO, ok? Então, a empresa, a pequena e média empresa que produzia peças, o dono dessa pequena e média empresa, falou assim, então eu vou ter que contratar um consultor para me ajudar a fazer um programa de qualidade aqui e ter a ISO, né? O objetivo era ter isso. Mas aí ele acaba o seguinte, que eu posso contratar uma empresa qualquer que vai fazer um trabalho qualquer aqui, que vai me dar o certificado e dar tudo certo. Eu não preciso me envolver nisso não, deixa que os empregados se envolvam nisso aí, né? E aí, muitas empresas adotavam essa postura, os donos, né, da empresa, eles não queriam saber, né, de se envolver no processo. Okay? E o que se percebeu? Que se
a direção não se envolvesse no processo, né, não desse lá, não envolvesse mesmo no processo, o processo, o programa de qualidade não ia funcionar, não funcionava. Então, né, percebeu-se com isso que é preciso, então, que a liderança, ou seja, os gestores da empresa, se envolvam realmente nessa questão da qualidade. Ok? Tá? Então, a liderança tem que estar envolvida. O terceiro ponto, que é muito cobrado nos princípios da ISO, né, é o engajamento das pessoas, de todo mundo dentro da empresa engajado no processo da qualidade, no programa da qualidade. Okay? Todo mundo tem. O que é estar engajado? É estar de corpo e alma naquele programa. Né? É saber que eu estou fazendo uma tarefa simples. Vamos pegar a tarefa mais simples que pode ter na empresa, uma tarefa que é primordial, que é a tarefa de limpeza, tá bom? Mas a pessoa que está ali passando um pano, que está limpando, que está fazendo qualquer coisa, sabe que está fazendo aquilo porque é necessário, que precisa de limpeza, porque precisa disso, que vai dar aquele resultado. Então a pessoa tem que estar engajada, tem que estar, né, querer participar, querer fazer, né? Não fazer como uma obrigação, mas querer fazer. Okay? Esse é o terceiro princípio. O quarto princípio é a abordagem de processo. O que vem a ser a abordagem de processo? Né? É pensar o tempo todo em processo. Veja que nossa disciplina foi separada em gestão de processo, né, e gestão da qualidade. Está o tempo todo pensando no processo. Então, o tempo todo rodando o nosso ciclo PDCA, o tempo todo discutindo, né, os problemas utilizando Ishikawa, né, o tempo todo trabalhando com Pareto, ou seja, o tempo todo medindo. Né, eu tenho que entender o tempo todo o processo e trabalhar a melhoria contínua de processo. Né. Nessa abordagem de processo leva à melhoria, que é isso que eu falei, a melhoria contínua de processo, buscar sempre melhorar. Né? A ISO não tem aquele padrão que eu não possa melhorar. Eu posso melhorar, tá bom? Tá. Eu posso melhorar? Posso. Então vamos lutar para a melhoria. Tá? Então esse é um outro princípio da ISO. Tomada de decisão baseada em evidências. Deixa eu falar uma coisa para você, uma frase. Ninguém acha nada, ok? Ninguém acha nada. Eu acho que é por causa disso. Não, cadê a evidência? Okay? Cadê a evidência que isso é preciso mexer mesmo, é preciso trabalhar mesmo? Okay? Tá? Então, evidências são números, evidências são o produto, né, na qualidade real. Tá? Então, a evidência, né, é aquilo que deixa claro que existe um problema ou não, né, ou que tem uma solução. E outro princípio, e não deixa de ser tão importante quanto os outros, é a gestão de relacionamento. Relacionamento com quem? Relacionamento com o cliente, relacionamento com o fornecedor, relacionamento com o concorrente, relacionamento com o governo, com a comunidade. Então, gestão de relacionamento. A ISO, né, ela tem como princípio que a empresa tem que ter um relacionamento com todos. Okay? Então, esses são os princípios da ISO. Então, para se ter, né, uma certificação da ISO, é importante que se tenha, né, trabalhe esses princípios da ISO, ok? Tá? Isso é cobrado na hora que uma empresa for fazer a certificação, ok? Tá entendido isso, gente? Até aí tá tranquilo? Sim, professor, tá tranquilo, até aqui tá tranquilo. Então tá bom, vamos lá. E aí nós entramos no nosso último, né, módulo, que é a auditoria da qualidade, ok? Então, como eu falei, uma empresa tem um programa de qualidade, né, que tem lá o seu sistema de gerenciamento da qualidade, ok? Essa empresa quer, então, ela né, ter lá o seu certificado da ISO 9000. Okay? Vamos lá. Por que ela quer ter o certificado? Porque o certificado ajuda, né, a manter e implementar o programa de qualidade, porque o certificado a credencia a participar de certas concorrências de grandes empresas. O certificado, né, dá um sentido de importância ao programa de qualidade. Tá? E quem que certifica isso? Né? Então, veja bem, a ISO ela credencia empresas, tá, que passam por testes e mais testes sobre a ISO e sobre tudo mais, ela credencia empresas a serem empresas certificadoras, tudo bem? Tá? Serem empresas certificadoras. E o que são essas empresas?
Essas empresas são aquelas que vão até a empresa que quer ser certificada, com seus auditores, ok? E esses auditores vão pegar todas lá as evidências do programa de qualidade e vão conferir se tudo aquilo está sendo feito da maneira correta. Tudo bem? Se está dentro do padrão da ISO, se está feito certinho, está tudo sendo acordado. Se estiver sendo, né, essa empresa certificadora emite, né, um certificado dizendo que a empresa XYZ, né, tem um programa de qualidade certificado pela ISO. Ou seja, aquela empresa, o programa de qualidade dela atende a todas as normas da ISO. Bacana? Tá? Veja bem, nem todo cliente, nem toda empresa usa a ISO como a certificadora. Tá? Vou dar um exemplo. A minha empresa de consultoria, a Consultar Consultoria e Treinamento, ela presta serviço para o Sebrae. Eu sou um prestador de serviço para o Sebrae. Então, o que acontece? O Sebrae, quando a gente vai nos credenciar numa solução do Sebrae, numa área de conhecimento do Sebrae qualquer, o Sebrae não me exige, né, que eu tenha isso. O Sebrae não exige isso. Mas o que ele exige? Ele exige que eu, né, comprove, por meio de algumas declarações e algumas, né, declarações mesmo, de clientes, atestados de clientes, dizendo que eu prestei serviço para ele naquela área, assim assado, e que, né, o serviço foi bem feito. Ok? Tá? Então, isso para o Sebrae basta. Okay? Mas para muitas empresas, a grande maioria das empresas, o que o cliente fala para ele é bom, mas não garante. Então, para muitas empresas, o que garante é o certificado da ISO. E o certificado da ISO, ele só pode ser concedido por uma empresa certificadora, né, credenciada pela ISO. Ok? Tá? Então, veja bem, eu vou lá, vamos supor que eu tenho uma indústria, e aí eu preciso de implantar um programa de qualidade. Beleza. Então eu vou lá, sigo todos os trâmites para se implantar um programa de qualidade. Esse programa de qualidade tem que estar adequado às normas ISO, né? Existem consultores fantásticos aí na praça que trabalham muito bem, né, com esse programa de qualidade. Então, monta-se o programa de qualidade. Beleza. A partir daí, o que essa empresa faz? Ela vai contratar uma empresa certificadora. Vai pagar para uma empresa certificadora, para que essa empresa certificadora mande lá auditores dentro da empresa, da minha empresa, para que me certifique o meu programa de qualidade. Okay? Então, esses auditores, eles vão, né, lá na empresa, como eu falei, vão pegar todos os passos do programa de qualidade, verificar se tudo aquilo está atendendo às normas ISO, se a qualidade está sendo garantida mesmo. Se tiver, ele certifica. Essa empresa certificadora, ela também pode chegar na empresa e falar assim, opa, você está 70% está bacana, mas 30% não está bacana. Né? Então, o que a empresa certificadora fala? Você vai ter que melhorar nesse ponto. Você vai ter que implantar isso aqui nesse ponto. Então, ela entre aspas, ela faz um trabalho também consultivo. Ela mostra para a empresa onde tem as falhas. Aí é uma chance da empresa, ela vai adiar um pouco o certificado dela, mas a empresa volta, vamos corrigir esses pontos, chama os auditores novamente, os auditores vão lá, né? E aí, conferindo, certificou, emite o certificado para ela. Voltando a dizer, esse certificado a credencia, né, a atender o mercado. Okay? Eu tenho a ISO, não é verdade? Tá? Voltando a dizer, não sei se vocês já viram, né? Eu gosto muito de dar um exemplo, bem claro, da ISO no serviço, né? Usando os laboratórios de análise clínicas. Hermes Pardini, o São Marcos, qual que vocês quiserem. Todos eles, né,
eu dei uma pesquisada, todos eles têm uma certificação ISO, tá bom? Tá? Isso credencia o laboratório, né? Então, a certificação ISO. Mas eu falei para vocês que foi uma luta para chegar-se a um consenso de como que eu certificaria um serviço, né? Como é que eu trabalharia a certificação de um serviço. E aí definiu-se que eu não vou certificar o serviço em si, o produto em si, mas vou certificar o quê? Os processos, tá bom? Então, rapidamente, só para exemplificar, todo mundo aqui já fez um exame de sangue, já fez, né? Então, como é que acontece? Você chega lá com um pedido médico, alguém te atende, né? Transforma aquilo num documento da empresa, te pede uma carteira de identidade, né? E você apresenta, né? Você apresenta falando que é você mesmo que está fazendo o exame ali, né? Porque muita gente fala, isso é besteira. Não, não é besteira, isso é importante demais, né? O Janderson pode estar com a saúde em dia e eu não. E eu preciso de me apresentar num lugar falando que a minha saúde está em dia. Aí o Janderson vai lá e tira o sangue para mim e me dá o resultado com o meu nome e dá o resultado. Isso pode acontecer. Então, eu preciso mostrar minha carteira de identidade. A partir daí, né, eu vou lá na pessoa que vai colher o meu sangue, né, lá me pede a carteira de identidade novamente, né? Eu pego, mostro a carteira de identidade, ela confere com o nome que está lá. A pessoa, ela mostra, né, a seringa, que é uma seringa descartável, que está assim, tal, né? Ela tira o sangue, né? Depois mostra os vidrinhos com o meu nome, se está pede para conferir se está tudo certinho. Tudo isso é um processo, ok, gente? Todos esses passos são atividades sequenciais que têm um objetivo, ok? Então, o que se caracteriza quando a empresa certificadora vai certificar uma empresa de serviço? O que se caracteriza? Né? Caracteriza na análise dos processos. Se os processos estão sendo seguidos rigorosamente por aquele laboratório, por aquela empresa prestadora de serviço, se os processos estão sendo rigorosamente atendidos, o que a ISO certifica? O que a ISO fala? Fala assim, olha, a possibilidade do resultado do exame não condizer com a realidade é muito pequena ou quase zero. Ok? Vocês entenderam isso? Por quê? Por que ela pode falar isso? Porque os processos estão bem definidos, os processos estão sendo seguidos da maneira que tem que ser. Então, essa certificação vem pelo processo, tá bom? Tá? Então, eu posso ter uma indústria produtora de produtos tangíveis certificada e como posso ter também uma prestação de serviço certificada. Tá bom, gente? Beleza? Eu, se quiser certificar a minha empresa, a consultar, eu posso certificar, tá? Professor, Fala, Jana. Oi. eu já participei de uma auditoria, que eu trabalhei numa empresa que ela era canadense, né? Aqui no Brasil era uma filial, era canadense, e ela de pesquisa de ouro. E lá no Canadá, eles exigiam que quando você tinha uma reserva mineral que já fosse mapeada, uma Sim. empresa aqui no Brasil chamada SRK, eles tinham que mandar um pessoal para vir e no escritório, no campo, Sim. validar todas as informações. Tanto é que o primeiro Sim. lugar que eles iam era no escritório central, pegava o banco de dados e olhava o banco de dados todo, pegava aquele compilado, ia para o campo, já tinha os arquivos de foto, pegava tudo que tinha de informação, ia para o campo validar e ver, fazer essa conferência, igual você falou, de pegar a foto e olhar para a pessoa. Lá você pegava a Sim. informação do banco de dados, que inclusive foi mandado até no caso na época era até para Toronto, mandava e conferia, olhava assim, não, peraí, tá beleza, esse resultado vocês mandaram, olhava para as rochas, não, é isso aqui mesmo. Para depois disso, depois dessa validação, aí a empresa poder ir lá na Bolsa de Valores e virar e falar assim, olha, nós temos uma reserva, nós estamos agregando valor à empresa para Sim. conseguir mais dinheiro na Bolsa de Valor. Então, Beleza. assim, eu participei e eu vou falar com o senhor a verdade. É critério demais. É Os isso mesmo. auditores, eles vêm justamente em cima do calcanhar de Aquiles, meu. Sim, Aquele sim. lugarzinho certinho ali, ó. Onde que está Sim. o erro? Banco de dados, Exatamente. informações, são as informações. Onde que a maioria das pessoas pecam. Sim, exatamente. É, 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 numa,
É isso mesmo, tá, Jânio? É isso que é o programa. Você viveu na pele, né? Quer dizer, é criterioso mesmo e é rigoroso mesmo. E tem que Sim, ser, não é verdade? Tem que sim. ser. Se eu estou certificando alguém, meu caro, eu tenho que honrar meu nome também. Eu tenho que chegar e falar assim, ó, é assim, tá, ok? Tá? Não tem outra brincadeira não, né? Tá? O MEC mesmo, né? O MEC certifica a universidade, a faculdade, com o curso. Como é que funciona, né? Cada curso tem um PPC. O que é PPC? P de Paulo. PPC. O que é o PPC? É um programa, é o projeto pedagógico do curso, tá? Quando eu vou lançar um curso, eu tenho que fazer um PPC. Eu tenho que fazer o que é o PPC? O PPC está falando assim, olha, vou oferecer isso ao aluno, ok? Para que o aluno aprenda. Eu mando isso para o MEC. Aí o MEC, o que ele vai fazer? Ele vai mandar auditores dele, para que eles vão auditar o PPC e ver que se tudo que está escrito no PPC está acontecendo realmente dentro da faculdade, ok? E aí, eles dão lá uma nota de 1 a 5, ok? Então, quanto maior essa nota, melhor. Meus cursos, eu sou coordenador de 5 cursos, né? 4 deles eu tenho nota 5, tá? Então, a nota 4 também já é excelente, mas 4 deles eu tenho nota 5. Então, eu tenho lá tudo certinho. E o MEC acrescenta isso a nota dos alunos no ENAD. Depois dos alunos fizeram a prova, qual que foi a nota do ENAD? Então, quer dizer, a comprovação de que está sendo aprendido, que o aluno está aprendendo, aconteceu mesmo, tá? É no ENAD. Okay? Tá? Então, o ENAD completa a auditoria do MEC internamente. E aí nós temos o resultado. Está vendo que cada setor tem uma forma de avaliar? Né? Então, a ISO é uma delas, tá bom, gente? Essa forma de avaliar. Ok? Tranquilo? Até aí tá tranquilo, né? Agora, gente, nós terminamos o nosso conteúdo e eu queria então só dar uma repassada. Nós temos a prova no próximo sábado agora. Eu vou dar uma repassada aqui em tudo que nós falamos, mas assim, é repassar mesmo. Nós não temos tempo para ficar explicando muito, tá bom? Combinado? Certinho, gente? Pode ir? Combinado, Combinado. professor. Então tá Certíssimo. bom. Vamos lá. Então vamos falar sobre processo, né? O que nós falamos? É um conjunto de atividades interligadas que tem um objetivo definido. Beleza? Tá? Acabamos de falar sobre o processo agora, do laboratório, tal, né? Isso é um conjunto de atividades, cada coisa é uma atividade, uma interligada à outra, que tem um objetivo definido. Beleza? Tá? Então isso é o processo. Então eu dei um exemplo aqui, né? Vamos fazer um café, né? A gente coloca água para ferver, em um filtro coloca a quantidade suficiente de café, após a fervura enxaga um pouco a água quente, garrafa até para obter o calor, retira a água do enxágue, passa o café no restante da água e deguste seu café adoçado, adocicado ou não. Okay? Então, o objetivo que é? Tomar um café, não é verdade? E eu sigo os passos para as atividades para que esse objetivo seja feito. Nós começamos a falar sobre o módulo, né, o primeiro módulo da introdução. E falamos sobre a evolução da administração, né? Nós falamos, vocês estão lembrando que nós falamos lá da Revolução Industrial, depois das teorias da administração, Taylor, Fayol, né? Fomos seguindo naquilo lá, até chegar hoje na visão estratégica, né? Quer dizer, quando as empresas começaram a preocupar, falaram assim, olha, eu tenho que analisar o ambiente para isso, né? Então, a administração de empresas evoluiu muito nesse período todo, né? Falando um pouquinho sobre a evolução das empresas, né? Falando sobre as organizações, né? As estruturas organizacionais mais enxutas. Por que delas mais enxutas? Porque sempre quando ela tem menos níveis hierárquicos, né? Número menor de níveis hierárquicos, a empresa é mais ágil, a empresa, né, as pessoas que estão trabalhando, elas têm mais poder de decisão, poder de resolução. Isso é extremamente importante para os processos. Você já toma a decisão ali na hora, sem precisar de pedir autorização, subir, tal, aquela questão toda. Tá bom? Então, as empresas modernas, as empresas que têm processos mais definidos, trabalham com estruturas organizacionais mais enxutas, menos nível hierárquico e mais poder de quem está na frente, né? Falamos um pouco sobre a evolução tecnológica, isso aí é olho vistos, né? Quer dizer, então, né, as empresas hoje, né, que não acompanharem a evolução tecnológica, elas estão certamente para fora, né? Estão fora do mercado, né? Isso não preciso nem falar muito, porque todo mundo conhece isso, sabe como é que isso acontece, né?
Falamos um pouquinho sobre a exigência dos clientes, né? Eu brinco, quando brinco sério, que eu falo que o cliente é um bicho chato, né? Que eu falo que eu sou chato, né? Porque o cliente quer sempre mais por menos. O cliente exige, o cliente quer, né, que a empresa faça, ok? Então, é importante que a empresa tenha, acabei de falar lá na ISO, né, que a empresa tenha foco no cliente, né, que precisa entender o cliente, precisa de saber o que o cliente precisa, que necessita para entregar, ok? Eu fico realmente, tem hora que eu vejo dentro da empresa, eu fico revoltado com o atendimento, com aquilo que a empresa está fazendo, eu acho terrível, e que sempre a gente quer sempre mais, né? E redução do nível de desperdício. Por quê? Né? Se o cliente quer mais por menos, eu tenho que oferecer um produto de qualidade, um serviço de qualidade para ele, né? Gastando o menos possível, porque ele não quer pagar mais por isso. Então eu tenho que gastar o menos possível, então eu tenho que reduzir o nível de desperdício. Né? Então as empresas evoluíram e estão evoluindo cada vez mais dentro dessas questões aqui. E quais são as consequências dessas evoluções? Né? Melhoria dos produtos, melhoria do pensamento dos gestores, qualidade total, concorrência mais acirrada. Recentemente eu estava conversando com a minha esposa, trocou de carro e consequentemente eu troquei de carro, porque eu fiquei com o da minha esposa, mas eu estava conversando lá na concessionária que ela comprou o carro, ela comprou um Honda, e aí conversando lá, negócio de carro, né, motor, né? Eu lembro muito na época, lá atrás, era comum motor de carro fundir, não é verdade? O motor tem uma vida útil. Hoje, o cara me falou lá uma coisa que eu fiquei assim, cara, eu fiquei doido. Eu falei assim, cara, tem carro aqui que se o cara faz a revisão dele certinho, toda certinho. Ele dura facilmente 400 mil quilômetros, 500 mil quilômetros, sem menor problema. Sem menor problema. Não dá. Eu vendi o meu carro agora, um antigo HB20, né, com 97 mil quilômetros rodados. Então, o que eu fiz para ele foi trocar revisãozinha, óleo, filtro, tudo. Mas no carro, o produto melhorou demais. Os produtos melhoraram demais. Okay? Tá? Mudança no pensamento dos gestores, né? Os gestores hoje são mais engajados com essa questão de processo, precisam estar engajados. A questão da qualidade total, que nós acabamos de falar, da garantia do programa de qualidade, o que é qualidade total, entregar o que o cliente necessita, né, com o menor custo, e a concorrência, consequentemente, uma concorrência mais acirrada. Então, tudo isso, né, é norteador, né, da gestão de processos, né, e da questão da qualidade. Okay? Tudo isso norteia essa questão. Falamos um pouco sobre os grupos de tarefas, né, que para que a empresa tenha essa qualidade, né, ela precisa de ter, né, os grupos de tarefa. O grupo pensar, o grupo agir e o grupo aprender. O grupo pensar é aquele que está no topo da empresa, é aquele que o papel dele, além de dirigir essa empresa, né, é perceber mudanças do mercado, alterações no mercado, e a partir dessas percepções, né, dessas mudanças, dessas alterações no mercado, né, definir implantação de novos processos ou alterações de novos dos processos. Okay? Então, ele que determina, né, o grupo pensar é aquele que analisa a necessidade que está ocorrendo no mercado e faz essa, né, indica essa implantação ou alteração de processo. O grupo agir é o grupo, né, que é o elo entre o pensar e o aprender. O grupo agir é aquele que recebe a diretriz, né, que fala assim, olha, nós vamos ter que mudar esse processo. Então, o grupo agir, o que ele faz? Ele faz a organização dos recursos humanos, recursos materiais, recursos tecnológicos, recursos, né, financeiros, ele organiza esses recursos para a implantação daquele processo. Então, treina as pessoas, uma questão de recursos humanos, que ele recruta, treina e coloca para fazer. E o grupo aprender o que é? Né? É aquele que, em conjunto com o grupo agir, né, ele executa e controla, ok? Né? Aquela gestão à vista que a gente tem, né, ele executa aquele processo e controla por meio de indicadores, né, indicadores de desempenho, ok? Então o grupo aprender é aquele que está ali, por isso que ele chama aprender, porque ele está executando, está controlando, está vendo os resultados e está aprendendo com aquilo o tempo todo e dá os feedbacks que precisam ser dados, ok? Tá?
Então, aqui eu tenho o grupo estratégico, que é o grupo que define diretrizes, eu tenho o grupo agir, que coordena e organiza recursos e implanta, eu tenho o grupo aprender, que é quem opera aquilo. Bom, tá? Então, esses eram os grupos. Eu fiz a ligação, né, disso com o grupo estratégico, o grupo tático e o grupo operacional. Vocês estão lembrados disso numa atividade que eu fiz. Eu tenho um grupo estratégico, que é o pensar, o grupo tático, que é o operacional, que é o agir, e eu tenho o grupo, né, operacional, que é o grupo aprender. Ok? Vamos lá, vamos seguir, porque nós temos pouco tempo. Depois nós falamos um pouco sobre a interligação dos processos com outros instrumentos administrativos, né? Então eu falei sobre o planejamento estratégico, tem tudo a ver, acabei de falar da estratégia, que cabe ao grupo estratégico perceber ambientes, mudança no mercado. Isso é feito, né, normalmente por meio do planejamento estratégico, né? Que nós temos lá uma sequência de ações para que possa fazer isso. Então eu tenho lá o planejamento estratégico. Então o planejamento estratégico tem tudo a ver com a gestão de processos, com a questão da qualidade e tudo mais. A gestão de processos com a estrutura organizacional, acabei de falar das estruturas mais enxutas, né? E a gestão de processos com a qualidade total, que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu não consigo ter qualidade se eu não trabalho a gestão de processos, tá bom? Tá? Então nós acabamos de ver, eu nem vou alongar muito essa história aqui, não. Vamos lá. Falamos um pouquinho sobre a metodologia da análise de solução de problemas, né? Então nós falamos da questão do mapeamento de processo, como é que eu faço isso, né? A partir do momento que é detectado um problema, ou os indicadores não estão sendo alcançados, então é detectado um problema, o que eu faço? Eu reúno os participantes daquele processo, que pode ser comprador, pode ser operador, pode ser, né, o expedidor, pode ser o que for, eu reúno todo mundo ali, né? Coloco todas as atividades numa sequência lógica, analiso isso, né, desenho novamente um fluxograma, né, e faço essa avaliação. Existem duas técnicas para esse mapeamento de processo que nós vimos aqui, que são as técnicas GUT, né, e a técnica de speed-peixe. GUT é aquela que eu trabalho, né, vocês fizeram uma atividade sobre ela, né, que é a gravidade, urgência e tendência, tá bom? Então eu dou, né, uma nota de 1 a 5 para gravidade, 1 a 5 para urgência e para tendência, faço a multiplicação entre as três. Eu chego lá no resultado final. Então, o que eu faço? Eu posso, a partir de um problema, elencar várias causas, aplico a técnica GUT para cada causa, e aquelas que tiverem uma incidência maior, um número maior, um resultado maior, né, são aquelas que precisam ser trabalhadas primeiro. E normalmente, né, segundo Pareto, se eu trabalhar as que têm, né, 70%, 80%, né, que deram uma porcentagem em torno de 70%, 80%, tá? Elas vão, se eu solucionar esses dois problemas, eu acabo solucionando todo o problema. E a espinha de peixe, né, ela é mais ou menos a mesma coisa da GUT, só do GUT, mas eu coloco o problema e coloco, né, o Ishikawa, ele colocou, né, 6 grupos, né, de possíveis causas. A causa pode estar na medição, né, que é no indicador, né, pode estar na mão de obra, pode estar no método que eu estou fazendo, que é o como fazer, no meio ambiente, nas máquinas ou na matéria-prima. Então aí o grupo vai elencando as possíveis causas, né, daquele problema dentro desses grupos aqui, ok? Tá? Então nós vimos essas técnicas. Depois, nós começamos a falar um pouquinho sobre a visão geral da qualidade, né? Falamos um pouquinho sobre a qualidade do produto, que é a satisfação total dos clientes. Satisfação total é satisfazer a necessidade com o menor custo possível. Falamos sobre a evolução da gestão da qualidade, né? Falamos sobre a inspeção, controle da qualidade do processo e gerenciamento estratégico da qualidade. Okay? A garantia e gerência estratégica, a garantia está na qualidade dos níveis tático e operacional e a gerência estratégica na qualidade do nível estratégico. Ok? Tá? Então, o nível estratégico pensa, né, na qualidade e a garantia está na quem, né, organiza e, né, trabalha nos processos. Tá bom? Tá? Então, essa interligação dos dois. Falamos a gestão da qualidade total, né, com o conceito, que é o envolvimento de fornecedores, colaboradores, stakeholders, públicos interessados, né, mais compromisso da direção. Falamos sobre ferramentas da qualidade, o PDCA e o Six Sigma, que é basicamente a mesma coisa, né? PDCA nós falamos que é planejar, desenvolver, checar e agir, né? E falamos sobre o envolvimento das lideranças, né, com aqueles grupos, Master Black Belts, né, os Black Belts e os Green Belts, tá? Então nós falamos sobre esses grupos, né?
que são responsáveis pelos programas, né, de qualidade dentro das empresas, tá bom? Tá? Isso em cada empresa tem um nome, né, mas o mais comum são esses aí, tá bom? Depois, nós falamos sobre as ferramentas da qualidade, novamente nós falamos sobre o gráfico de Pareto, né, o que o Pareto fez, né? Ele era um economista que falou que 80% da riqueza estava concentrada em 20% da população. O que isso tem a ver com o processo? Que as pessoas, analisando Pareto, eles viram que, né, 80% dos problemas, ou 80% das causas do problema, né, se eu for lá atingir o número de 80% das causas, né, quer dizer, eu fui lá, apliquei o GUT, se eu atingir o número de 80%, eu resolvi todo o problema da empresa. Então, normalmente está em 2 causas, 3 causas, no máximo, segundo Pareto, que eu tenho que trabalhar, ao invés de eu ficar dando tiro para tudo quanto é lado, eu vou lá no Pareto e falo assim, quais são as principais causas? Eu vou trabalhar essas principais causas para resolver o problema, né? E falamos mais um pouquinho sobre a espinha do peixe no Ishikawa, de tão importante que é, né, a técnica Ishikawa, beleza? Falamos sobre os indicadores da qualidade, as características dos indicadores da qualidade, objetividade, clareza, precisão, viabilidade, representatividade e aí por diante. Ok, tá? Que indicadores têm que estar claros para que o indicador dê o resultado que a gente pensa, né, que deseja, e com esse resultado a gente consiga realmente, né, ter um resultado, um produto, um serviço de qualidade. Okay? Falamos sobre os indicadores de qualidade, né, os conceitos. O inline, que é os indicadores de desempenho, que estão dentro da produção. O offline, que são indicadores de suporte, são aquelas que estão manutenção, almoxarifado, expedição, tal, estão fora da produção, mas têm seus indicadores, que é o indicador de suporte, né, que é o offline. E o online, né, são realmente chamados indicadores da qualidade, né, que eu mestro lá a satisfação de clientes, né, a reação às mudanças da empresa e tudo mais, que eu estou trabalhando lá, né, no online. Então, nós temos 3 conceitos. O inline, que está dentro da produção, o offline, que está ao redor da produção, e o online é a relação das empresas com o mercado, com os clientes e tudo mais. Ok? Beleza? Começamos a falar sobre os programas de qualidade, que eu comecei minha aula hoje falando sobre isso aqui, né? Nós falamos sobre os 5 S, o gerenciamento pelas diretrizes, que é o planejamento estratégico, o estabelecimento de indicadores e metas para que possa acompanhar, né, o programa de qualidade, e a divulgação das diretrizes, indicadores e metas para toda a organização, indistintamente. Né? Okay? Falamos sobre os gaps, né, na qualidade de serviço, entre a expectativa e a percepção, e chegamos no né, nos princípios da ISO e na questão da certificação. Ok? Tá? Então foi isso tudo que nós vimos. A prova, para quem já fez a prova da EAD na FUMEC, vocês já devem ter feito, vocês sabem que são, né, 10 questões, são 12 questões, ok? Essas 12 questões fechadas, né? E elas são no modelo ENAD. Ou seja, o que é o modelo ENAD? Né? Nós temos lá uma caracterização, um texto, ou uma tabela, ou um gráfico, ou qualquer coisa que seja, e vocês têm que interpretar isso e responder a pergunta. Um macete que eu dou para vocês, né? Leiam com atenção, entendam com atenção a contextualização. Entendam. Normalmente a resposta está na contextualização. Eu lembro uma vez, no presencial, né, eu fui convidado pelo coordenador para uma turma que ia fazer a NAD. Eu fui convidado para dar uma recapitulada com eles em Teoria Geral da Administração. Então eu peguei lá, a gente tem acesso a questões do ENAD, né, tal, no repositório lá do ENAD. Peguei lá questões do ENAD, peguei 5 questões, escolhidas lá a dedo, e eu tinha uma aula para fazer isso, então eu falei assim, eu já vou direto, eu não vou ficar dando aula de TGA. Né? Mas eu fui lá, peguei as questões, e o que eu fiz? Né? Lógico que eu falei de alguns conceitos que estavam lá dentro da questão, mas eu fui mostrando questão por questão, lendo com eles, depois na resposta, onde que está a resposta? Ah, está aqui, naquela frase ali, professor, tá, então está aqui, ó, a resposta está aqui.
Então, mostrando para eles que, se ler com atenção, eles respondem o que está sendo pedido. Então, é a mesma coisa que eu falo para vocês, as provas da EAD são assim, né? Então, gente, desejo a vocês sucesso, desejo a vocês, assim, sabe, sucesso não só na prova, né, que isso eu tenho certeza que vocês vão ter, mas desejo sucesso na vida profissional de vocês, tá? Que seja tudo de bom para vocês. Mais uma vez estou aqui pedindo desculpas por sábado, que eu não, eu tive um problema com a minha esposa aqui, que nós tivemos ela passou mal, eu fiquei meio atordoado, esqueci realmente da aula, tá? Esqueci mesmo. Estou sendo franco com vocês aqui. Então, remarquei essa aula, mas eu desejo para vocês todo sucesso mesmo, tá? Que vocês, né, consigam fazer uma boa prova e sucesso na vida profissional de vocês, tá bom? Tá? E fico muito feliz de ter dado aula para vocês, ter podido mais um semestre dar essa disciplina, né, que eu gosto muito, que é a gestão de processo da qualidade. Ok, gente? Beleza? Não, professor, não, muito obrigado. No sábado eu até falei com a Carol, falei assim, alguma coisa aconteceu com o professor. Sim. Que ele sempre responde, não respondeu, eu falei assim, teve algum problema. Aí depois Sim. você mandou mensagem para nós, falou assim, não, quanto a isso, eu falei assim, não, se o professor não teve, alguma coisa aconteceu. Mas tá bom, professor, e a gente que agradece a você aí pela ajuda, pelo feedback, toda vez que a gente precisou, você deu esse apoio pra gente. Eu aprendi bastante esse semestre, tá? Isso aí não posso reclamar, não. Aprendi e muito, Fico muito feliz. mesmo, tá? Fico feliz. E eu muito satisfeito também por ter aprendido isso com o senhor. Muito obrigado mesmo, viu? Tá bom. Valeu, Janus. E muito obrigado pela sua participação, tá? Não, Foi muito beleza, legal. Tá? beleza. Muito obrigada, viu, professor? Janus já De falou aí nada. por mim, deu para aprender bastante. Muito obrigada pelas ajudas, por responder a gente com rapidez, que isso ajuda demais, né, Janderson? Ó, e como? Muito Então tá, obrigada, joia. tá? Obrigado a vocês, tá? Obrigado a todos. E desejo para vocês boa prova e sucesso aí na vida profissional. Tá bom, gente? Tá? Tá bom, Um professor. Muito abraço obrigado, para professor. vocês. Um abraço, Tá fica com certo. Deus. Abraço, tchau. Tá Boa certo. noite, senhor. Tchau, tchau. Boa noite.